Não, né? Nunca na história do Brasil um ministro do STF sofreu um processo de impeachment, né? Foi impeachmentado de fato. Mas será que com a saída do ministro Dias Toffoli, esse caso deve voltar para a primeira instância? Como é que isso acontece? Isso é possível? Qual é também o caminho de um impeachment que até então é inédito na nossa história? A gente vai entender mais esses desdobramentos do STF, também do caso Master, agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. César Dário Mariano, que participa conosco aqui no Morning Show. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui no nosso Morning Show. Eu gostaria de que o senhor começasse explicando... aos demais participantes. Alegria recebê-lo, doutor. Vamos falar de cara sobre essa questão. É uma sugestão, é uma possibilidade esse caso voltar para a primeira instância? Isso é um procedimento possível, cabível nesse caso? Possível e eu acho até aconselhável. Na realidade, pelo menos até agora, informações que nós temos, é que o procedimento foi levado até o Supremo Tribunal Federal pela existência de um contrato de compromisso de compra e venda de um parlamentar federal. Então, vejam que não há, por hora, nenhum indício de que esse parlamentar esteja envolvido. Simplesmente existiu esse contrato, esse compromisso de compra e venda que teria alguma relação com o Banco Master. Mas esse parlamentar, por hora, não está sendo investigado, não há nenhum indício de que ele tenha participação nos fatos. É uma simples notícia que acabou levando ao STF a vida que é o que nós chamamos de deslocamento da competência. Só que a própria jurisprudência do STF diz que para o STF avocar um caso qualquer, seja uma investigação, seja um processo, há necessidade de indícios pelo menos razoáveis, de que haja alguém com prerrogativa de foro. Não basta uma mera menção, porque senão tudo quanto é procedimento hoje que tem uma simples menção a um parlamentar que tenha prerrogativa de foro, ou um ministro que seja, seria avocado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é correto. É a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é nesse sentido. Se não existir mais nada, se não existir nenhum outro indício de que haja envolvimento de um parlamentar, esse procedimento deve, sim, ser enviado à primeira instância, para ser apurado pela autoridade policial local, aonde haverá a intervenção de um juiz federal e de um procurador da República, da região onde esses fatos ocorreram. Então, me parece ser algo muito vivo. Conheço todos os elementos de prova, só o que a imprensa diz. Se for só isso, no meu modo de ver, deve sim retornar à primeira instância. Muito bem, a gente tem a participação aqui da nossa bancada, doutor Jess, tem a pergunta aqui para o senhor, por favor. Bom dia, professor. A minha pergunta, ela vai em uma linha um pouco diferente em relação ao retorno para a primeira instância. É sobre a possibilidade da suspeição, vamos pôr aqui, póstuma, do ministro Dias Toffoli. O Supremo não o declarou suspeito, a PGR não entrou com uma ação nesse caminho, tendo em vista o relatório da PF. Nos bastidores se diz que esta foi a forma que eles encontraram para deixar a melhor imagem possível, não ser assim uma saída desonrosa para Toffoli, dentre outras coisas. O senhor avalia que é possível, existe decisão ou jurisprudência, até mesmo em relação a outras cortes, dessa suspeição ela ser analisada depois agora da saída do ministro Dias Toffoli? E segundo ponto dentro dessa pergunta é, caso isso ocorra, como que isso impacta as decisões que ele já tomou dentro do processo? Tem risco de anulação de alguma coisa em relação a isso por conta dessa suspeição? Primeiramente, nem deveria ter havido um pedido de suspeição, porque o ministro nem deveria estar investigando. Porque não existe no nosso direito a figura do juiz investigador. Tá? O processo penal nosso é acusatório. O artigo 3º do Código de Processo Penal veda expressamente que o magistrado investigue na fase policial. E esse dispositivo, a constitucionalidade, foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então já é algo que não é usual, não deveria existir um ministro sendo responsável pela investigação.
O magistrado, ele só atua na fase policial para preservar direitos, seja direito do investigado ou verificar a lisura da investigação. Só quando há o que nós chamamos de reserva de jurisdição, que há necessidade de uma ordem judicial. Por exemplo, a determinação de uma interceptação telefônica, de medidas cautelares, como uma busca e apreensão domiciliar, decretação de prisão. Então, só quando há reserva de jurisdição. Então, não é algo usual. Aliás, a decisão do plenário Supremo Tribunal Federal invocou um dispositivo do Código de Processo Penal que fala o seguinte: não pode haver a suspeição de autoridade policial durante o inquérito policial. Mas ele não é autoridade policial. E nesse mesmo dispositivo diz: o magistrado pode se afastar se ele entender que é suspeito para decidir a causa. Quer dizer, o próprio dispositivo invocado diz que o magistrado é suspeito. Se ele é suspeito, ele já deveria ter sido afastado há bastante tempo. Não agora, mas já há bastante tempo, porque basta simplesmente a dúvida quanto à existência da suspeição. Porque se ela for reconhecida, e agora respondendo a sua pergunta, todos os atos decisórios, todos, absolutamente todos, e os decorrentes do magistrado serão considerados nulos. E essa nulidade, no meu modo de ver, é absoluta, pode ser reconhecida em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Eu vou mais longe, até mesmo após o trânsito em julgado, mediante uma ação que chamamos de revisão criminal. E pode sim, pode ser arguida a suspeição dele no momento do oferecimento da denúncia, se houver, e pedir que ele não atue no julgamento em plenário. Pode sim, porque até o momento nós não tivemos uma arguição da suspeição ou do impedimento propriamente dito, segundo as regras do Código de Processo Penal. Foi simplesmente uma invocação trazida pela Polícia Federal, dizendo que há elementos nos autos que deveriam levar ao afastamento do magistrado, seja por suspeição, seja por impedimento. Só para ficar esclarecido para os telespectadores, suspeição ela diz respeito ao envolvimento subjetivo do magistrado com as partes do processo ou seus advogados. Por exemplo, amizade íntima, né, não é qualquer amizade, mas uma amizade forte entre o magistrado e um investigado ou advogado do investigado, tá? Ou inimizade capital. Doutor César. Pessoa que... Oi. Não, tem mais uma pergunta aqui. O Matheus quer participar também do nosso debate? Por favor. Doutor, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui. A questão que eu quero trazer, até ligando um pouco essas relações de possíveis suspeição, mas também conectando a primeira questão sobre por que ficou no STF, sendo que o político era apenas mencionado, né, e não investigado no fato. Agora a gente vê aí, diante de alguns fatos que estão sendo revelados, né, novos nomes que ainda não foram divulgados, mas já dizendo que são vários políticos, né, envolvidos nessa questão. Essa menção, ainda sem esclarecer quem são os nomes, ela é suficiente para manter o caso no STF, ou essa questão que a gente está trazendo aqui justificaria voltar para a primeira instância? Então, assim, queria que o senhor dissesse, é possível voltar para a primeira instância nesse momento, ou francamente o senhor acredita que eles vão dar um jeito de segurar no Supremo? Eu acredito que vão segurar no Supremo. Se está aparecendo a menção a outros parlamentares, políticos ou qualquer autoridade com prerrogativa de foro, há necessidade de verificar se apenas uma menção, se for apenas uma menção, a pessoa pode ser vítima, poderia ser um aplicador, poderia ter um contrato lícito realizado com o Banco Master ou com algumas das suas filiais, o que seja, suas empresas realizadas. Então, se for uma mera menção, não justifica. Agora, se existir algo mais profundo, como telefonemas, como ligações, como viagens, como pagamentos, aí não há a menor dúvida de que deve permanecer no Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso, havendo indícios razoáveis de participação do envolvimento dos fatos com alguém com prerrogativa de foro, imediatamente os autos são enviados ou devem, no caso, permanecer no Supremo Tribunal Federal.
Doutor César. Eu acredito que nesse momento vai permanecer com o ministro André Mendonça até para verificar o que diz respeito, o que são essas provas, o que são esses indícios. É muito difícil falar concretamente sobre o caso sem saber exatamente o que está ocorrendo. Doutor César, é exatamente isso. A população, né, o cidadão precisa saber exatamente o que está acontecendo. Eu quero agradecer enormemente a sua participação aqui, sua gentileza. Muito obrigado por estar conosco aqui no Morning Show. O senhor é sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, um bom dia para o senhor. Então, gente, de novo, né, direito é senso comum. Quem faz o direito é a vida. Quem faz o direito é a justiça que existe na harmonia, nesse tecido social. E nesse caso, as coisas estão muito claras para o cidadão, não é isso? O senso comum já gritava há um certo tempo, né, Fernando? O que parecia correto. Um dia que você trouxe o ditado da mulher de César, né? Não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, o que a gente via é que a população, a sociedade, ela estava não só clamando, como todo mundo, era um consenso. A gente até soltou vários aleluias aqui, que a gente brincava que era um dos poucos momentos em que todos nós realmente concordávamos. Então, o senso comum é isso. É quando, independente de lado, todo mundo concorda. Por isso que eu falei que, para mim, o STF, ele tardou em agir. Ele deveria ter tomado essa medida muito antes, lá atrás. Quando o nome dele já foi mencionado do caso, dos irmãos, ele já era suspeito. Eu até acho que tem outros fatores aqui dentro desse consenso. Ontem, muitos bastidores apontaram que até mesmo o presidente da República, Lula, ele via, assim, que era insustentável essa permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria do caso do Banco Master. E vale mencionar que o presidente Lula foi quem lá atrás indicou Dias Toffoli para esse posto. Então, existia, até mesmo fora da lógica partidária, ideológica, do passado de avaliação, essa leitura e se materializou na decisão, na visão dos ministros, que acabam tendo a sua própria perspectiva ética da credibilidade do tribunal atacada. Muito se fala sobre defesa das instituições. As pessoas tendem a achar que defesa das instituições é só sobre os ataques externos, mas não. Também é sobre a forma da sua conduta. Então, quando você compõe uma corte ou uma empresa que seja, a sua